Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5. Eu quero conversar com você nesse dia sobre o tema Jesus é mais. Diga para alguém que está pertinho de você: Jesus é mais. Mais uma vez, diga: Jesus é mais. Amém? Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas à sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que esse tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e ele começou a andar. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. E então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o homem então foi contar aos judeus que havia sido curado por Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, amém, irmãos? Esse culto é um culto de oração, amém, queridos? Eita glória! Nós temos que mudar o nome do culto roupa para culto de oração. Culto roupa de oração, aleluia. Aí eu aqui já querendo intrometer, mudando o nome do culto, misericórdia. Senhor, muito obrigado por esse dia e nesse tempo em que iremos ouvir a Tua voz através da Sua palavra, Senhor. Pedimos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça, Senhor, para que na exposição da Tua palavra ele possa ser usado pelo Teu Espírito Santo. Ele possa falar somente as Tuas palavras ao coração do Teu povo. É o que nós pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê diga: irmão, eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João é estruturado em cima de milagres. Sabia disso? O Evangelho de João é o Evangelho estruturado em volta de 7 milagres. Fala comigo, 7. Por que 7 milagres? Porque você se lembra que quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. E o Evangelho de João começa exatamente de forma muito parecida com o livro do Gênesis. Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Evangelho de João começa: no princípio estava o verbo com Deus. No princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Em outras palavras, João está mostrando para nós que agora o mesmo Deus que criou o mundo, Ele vai recriar o mundo, amém, irmãos? E aí você vem lendo o Evangelho de João e você vem se deparando com milagres, com sinais que o próprio Jesus vai realizando, e todos esses sinais apontam
para essa reconstrução que o Filho de Deus está trazendo sobre o mundo à sua volta, sobre as pessoas à sua volta, porque Ele tem poder e autoridade para fazer isso, amém, queridos? Quando nós nos deparamos com Jesus, nós nos deparamos com aquele que tem poder pela sua palavra de transformar todas as coisas, que tem poder de reconstruir todas as coisas, amém? Não importa quão grande seja o caos que a gente esteja, Jesus tem poder de mudar tudo isso. Alguém crê nisso aqui? Mas aí você chega no sexto milagre e parece que fica faltando um milagre. E aí você vai lendo e fala assim, gente, cadê esse sétimo milagre? Cadê o último milagre? E o último milagre acontece na manhã da ressurreição. O último milagre é sinalizado ali quando o Filho de Deus sai da sepultura para testemunhar aos seus discípulos e às mulheres que a morte não pôde vencê-lo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? O evangelho de João é um evangelho de milagres. Milagres. Então quando você lê o evangelho de João, você tem que procurar ali esses 6 milagres, amém? O primeiro você já conhece, é muito simples. É o milagre que Ele realizou nas bodas em Caná da Galileia. E o último milagre eu acabei de dizer para você, é a ressurreição. Agora fica de lição de casa essa semana você procurar os outros 5, amém? Mas um milagre nós vamos falar aqui nessa manhã, que é esse milagre que Jesus realizou ali no tanque de Betesda. Nós estivemos ali há poucos dias atrás nesse lugar chamado tanque de Betesda, irmãos. Eu queria só trazer uma informação histórica para ajudar você a entender um pouco mais esse texto. Esse tanque, irmãos, ficava perto de uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. E esse tanque era costumeiramente usado pelos romanos para que os romanos pudessem se banhar. Ele não era um tanque de purificação judaica, né? Não era um tanque para as pessoas se batizarem, não. Era um tanque que os soldados romanos costumeiramente tomavam banho ali. E a água que ficava ali ficava tão suja que depois ela só tinha uma finalidade: ser usada pelas pessoas para lavarem as ovelhas, que caminhavam então depois pela porta das ovelhas, entravam no templo, que ficava muito próximo ali também, para serem vendidas, para se tornarem um sacrifício no dia da expiação. Então esse tanque que nós estamos lendo aqui no texto, era um tanque que os romanos usavam para se banhar. Não era um tanque santo, não era um tanque separado por Deus, não. Era um tanque romano, irmãos. E se você conhece um pouquinho da história do Império Romano, você sabe que os romanos não eram limpinhos, amém? Eles podiam ser limpinhos no sentido que eles gostavam de tomar banho. Os romanos gostavam muito de tomar banho. Quando eles chegavam numa cidade, eu não sei se você sabe disso, quando você vai no Brasil, você consegue ver isso claramente. Você vai nas cidades brasileiras, principalmente quem aqui é de Minas Gerais aqui? Quem é de Minas aqui? A gente vai nas cidades do interior de Minas e você chega nas cidades e a primeira coisa que você vê construída ali no meio da cidade são as igrejas. Porque quando os jesuítas foram enviados para o Brasil para ajudar na colonização, quando eles colonizavam uma cidade, a primeira coisa que era construída no meio da cidade era uma igreja, era uma catedral. Os romanos, quando chegavam em um lugar, a primeira coisa que eles construíam não era uma igreja, era uma casa de banho. Você vê o tanto que eles gostavam de tomar banho, né? Então eles chegavam no lugar e a primeira coisa que eles faziam era uma casa de banho. O problema, irmãos, é que essas casas de banho, que eram acopladas a saunas e a lugares para as pessoas tomarem banho, não eram usadas só para banho. Infelizmente os romanos usavam isso para outras coisas muito sujas. Quem entendeu aqui? Quem entendeu? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Está claro para todo mundo? Precisa desenhar? Não? Então os soldados romanos normalmente tinham 2 saunas, né? Uma sauna que era só para uso exclusivo de homens e uma que era para uso exclusivo só das mulheres, não se misturavam. Mas infelizmente nesses locais de banho em que os romanos tomavam banho, irmãos, eles praticavam todo tipo de promiscuidade que você possa imaginar. Ou seja, depois que os soldados entravam nesse tanque e tomavam banho, irmãos, não dava para usar essa água mais para nada, porque todo tipo de sujeira acontecia ali. A água só servia para ser usada para dar banho nos animais, não tinha mais condição de se aproveitar aquela água.
E aqui, irmãos, está talvez o primeiro ensinamento que esse texto traz sobre esse Jesus que é mais. É que esse Jesus que é mais, ele não se importa de descer aos lugares sujos para encontrar pessoas em situação de necessidade. Jesus não se importa de ir em lugares promíscuos. A maioria dos estudiosos acredita que esse homem que estava ali há 38 anos, ele era um judeu. Então, segundo a tradição judaica, irmãos, ele nem deveria estar ali, amém? Nem deveria. Porque, irmãos, um judeu deveria buscar a resposta de Deus aonde? No templo. Deveria buscar a resposta de Deus no lugar aonde Deus se fazia acessível. Mas havia se construído em volta desse tanque essa lenda, esse mito de que de tempos em tempos um anjo descia ali, tocava as águas e alguém que entrasse primeiro era curado. E esse homem então, confiando nessa crendice popular, deixou o lugar que de fato era apontado por Deus para tentar buscar resposta em um lugar que Deus não havia apontado. Vocês estão comigo? Havia um lugar claro que Deus havia apontado para que ele pudesse ser encontrado. Mas havia se criado esse mito, essa crendice de que Deus poderia ser encontrado ali num outro lugar, que era possível poder se experimentar de Deus nesse outro ambiente. Mas, irmão, fica muito complicado a gente acreditar que um anjo descia ali, pensando o contexto para que esse tanque era usado. O tanque era usado para coisas sujas, não tinha nada de Deus ali. Deus havia apontado um lugar específico para as pessoas experimentarem dele. Mas esse judeu estava tão desesperado por um toque de Deus, que ele não se preocupou e desceu nesse lugar. Irmãos, preste atenção, Jesus é tão mais, que até mesmo um homem que estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, foi socorrido pela sua graça. Jesus desceu ao lugar imundo, somente para encontrar esse homem e trazer resposta à necessidade dele. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse dia? Não importa quão sujo seja o lugar em que você está, quão profundo ele pareça. Irmão, Jesus não precisa, ele não precisa dessas coisas para que ele possa nos tocar. E às vezes, queridos, nós nos colocamos em situações tão complicadas que a gente pensa que Jesus não pode nos alcançar com as mãos dele nesse lugar. Às vezes você está aqui no Hope nesse dia, ou quem sabe em casa nos assistindo, e você está aqui porque você entrou numa situação complicadíssima. Fez uma dívida que aos seus olhos é impagável. Uma negociação no seu trabalho, na sua empresa, que você tomou um prejuízo enorme, agora você não sabe nem como você vai saldar os seus credores. Ou quem sabe você cometeu uma falha dentro do contexto do seu casamento. Quem sabe flertando com alguém que você sabe que não podia. Talvez chegou até às vias de fato de trair o seu cônjuge. E você está aqui buscando a restauração da sua família, mas você olha para o caos em que a sua família está instaurada, e talvez você pense, será que é possível? Eu estou aqui para dizer para você nessa manhã, Jesus desce nos lugares mais sujos, Ele vai atrás dos necessitados, não importa onde eles estejam, eles podem estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, Jesus vai lá atrás deles, porque Jesus é mais, irmãos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Jesus é mais. Diga para quem está pertinho de você, Jesus é mais. Alguém crê nisso aqui? Jesus é mais. É mais. Segundo, irmãos, Jesus é mais, porque Jesus não precisa das nossas superstições, das nossas crendices para realizar milagres. Amém? Diga para quem está pertinho de você, Jesus não precisa, irmão, das suas crendices, das suas superstições para realizar milagres. Irmãos, preste atenção, esse homem nem devia estar lá, mas Jesus é tão misericordioso que foi ao encontro dele, amém? Tão misericordioso que foi lá só para encontrar esse homem. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali e encontrou esse homem, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Olha a resposta que o homem deu para Jesus. Olha, querer eu quero, mas tem um problema. E o problema é o seguinte, sempre que a água é agitada, alguém pula na minha frente, não tem ninguém que me ajude, eu sou paralítico, como é que vai fazer?
Mas Jesus tinha perguntado para ele como ele poderia ser curado, sim ou não, irmãos? O que Jesus perguntou para ele? Se ele queria. Mas ele estava tão acostumado a lidar com a cena do tanque todos os dias, que na cabeça dele só tinha uma forma daquele milagre acontecer. Qual era? Se ele descesse no tanque. Irmão, você já parou para pensar que muitas vezes nós somos como esse homem? Nós estamos tão acostumados com uma imagem diante de nós, que nós prendemos a ação de Deus à imagem que nós estamos acostumados com ela. E a gente fica ficcionado nisso, e a gente pensa que Deus só pode fazer o que eu estou precisando se for desse jeito. Mas presta atenção, Jesus não perguntou para o homem como ele poderia ser curado. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado. A pergunta de Jesus para mim e para você nesse dia não é como você quer ser curado, ou como você pode ser curado, ou como você pode ser restaurado. A pergunta dele é: você quer? Eu te pergunto aqui nesse dia: você quer, meu irmão? Então larga a mão das suas crendices e deixa Jesus fazer do jeito dele. Larga a mão das suas formas, do seu jeito, dos seus métodos, de você pensar que tem que ser X, Y, Z. Não tem que ser nada, meu filho. Para de tentar estabelecer um padrão na forma como Jesus tem que agir, né? A pastora Rosana estava falando aqui agora há pouco. A gente fica com essa ideia, não, de que Deus está chegando atrasado. Está chegando atrasado porque você colocou uma medida de tempo e pensa que Ele tem que agir no seu tempo. Irmão, o tempo não é seu, o tempo é dele. Ele faz do jeito dele, na hora dele, como Ele quer, aonde Ele quer, conforme Ele quer. Tudo que eu e você precisamos é reconhecer que se aquilo que eu estou me apoiando não é suficiente para trazer resposta, aquele que tem todo o poder pode transformar todas as coisas. Para de colocar a sua fé na sua crendice, comece a colocar a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Em Jesus. É do jeito dele, é da forma dele. Jesus perguntou para o homem: e aí, você quer ser curado? Eu quero, né? Mas sabe como é que é, né? Vem aí alguém, pula na minha frente, aí eu fico esperando, né? Mais um tempo. Gente, 38 anos. Vocês estão comigo aqui? Jesus olhou para ele e disse assim: homem, pega a sua maca e sai andando agora. Pega a sua maca e sai andando agora. Diga para quem está pertinho de você: pega a sua maca e sai andando agora. Não, chacoalha ele, pelo amor de Deus, e fala com autoridade. Fala para ele: pega a sua maca e sai andando agora. Irmão, presta atenção, você não precisa esperar por algo acontecer, quando aquele que está diante de você pode fazer todas as coisas. Ninguém precisa esperar uma água agitar, quando está diante daquele que é o próprio milagre. Ninguém tem que esperar um anjo descer, quando está diante daquele que tem todo o poder, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Com uma palavra Ele é capaz de transformar a sua história. Ele não precisa. Jesus é aquele que desce aos lugares mais imundos para resgatar aqueles que estão perdidos. E Ele é aquele que nos desconecta das nossas crendices para mostrar que Ele tem todo o poder, amém, irmãos? Para mostrar que Ele tem toda a autoridade. Por quê? Porque Jesus é mais. Fala comigo: Jesus é mais. Quantos podem dizer bem forte? Diga: Jesus é mais. Ele é mais. Você crê nisso, querido? Jesus é mais. E o último ponto aqui: Jesus é mais, irmãos, porque Ele vai aos lugares mais sujos para resgatar pessoas. Jesus é mais porque não precisa das nossas crendices. Sabe, não transforme essas manhãs de oração num amuleto, amém, irmãos? Não transforme. Esses propósitos de oração são muito importantes. O pastor Marcelo sempre frisa isso. Eu acho muito sábio, muito nobre da parte dele. A intenção é levar você a confiar cada vez mais naquilo que Deus pode fazer, através da leitura da palavra,
através dos pactos de oração, né? Mas você é desafiado a levar os textos para casa, meditar no texto da palavra de Deus e orar em cima desse texto. Amém, irmãos? Por quê? Porque não é um homem que faz o milagre. Quem faz o milagre é Jesus. Jesus. Amém, irmãos? É só uma forma de ajudar você a perseverar, unida a outros irmãos, clamando por aquele que é capaz de realizar todas as coisas, né? Não é o roubo que sara, amém, irmãos? Quem sara é Jesus. Amém, queridos? E o último ensinamento que eu queria trazer para você aqui nesse dia é que Jesus é maior do que a tradição religiosa. Ele não é apenas maior, ele não é apenas mais do que a crendice popular, mas ele é mais do que a tradição religiosa. A Bíblia diz que quando aquele homem ouviu Jesus dizendo para ele: levanta, toma sua maca e sai andando, alguma coisa aconteceu. Algo que era impossível aquele homem ser feito, agora era possível. Ele viu as suas pernas, alguma coisa aconteceu com ele. Ele percebeu que a capacidade que lhe faltava agora havia sido lhe dada pelo poder e pela autoridade de Jesus. Apesar de o texto dizer que ele não sabia quem era Jesus. E ele se levanta então, ele toma a maca que ele estava e ele sai andando, né? E está o homem caminhando, levando a maca dele. E aí ele se depara com os judeus religiosos, que o veem caminhando, levando a maca num sábado, e fala para ele: ô, seu ser humano, isso aí que você está fazendo é pecado, não pode fazer isso não. Irmão, só para vocês terem ideia do tanto que os judeus são rigorosos com essa questão de não trabalhar no sábado, né? Existem livros escritos na tradição dos judeus, não estão na sua Bíblia, não estão na Bíblia nem dos judeus, que a gente chama de Talmud. E no Talmud você tem ali 3 livros que são interpretações da Bíblia que ajudam um judeu a entender como que os mandamentos têm que ser guardados e praticados. Então, só para você ter ideia, alguns rabinos judeus diziam que no sábado você podia dar 4 passos, mas se você desse 5, você quebrava o sábado. Você podia carregar 700 ml de água, mas se você carregasse 1 litro, você pecava. Vocês estão entendendo isso aqui? Sim? Então, de acordo com a interpretação da tradição religiosa, quando eles viram o homem carregando a maca, eles disseram: isso aí é pecado, isso aí não pode não. Ou seja, não tinha a ver com os mandamentos de Deus, mas tinha a ver com a tradição religiosa interpretava a obediência ao mandamento. O sábado havia sido estabelecido por Deus para um propósito: o propósito da contemplação, o propósito de observar os feitos de Deus, o propósito de glorificar a Deus. E vale lembrar, irmãos, preste atenção, e vale lembrar que a libertação do povo de Israel aconteceu em um sábado. Deus os libertou em um sábado. É por isso que o sábado marca o dia de descanso. Vocês estão comigo, gente? Eles foram libertos no sábado. Eles foram chamados para contemplar os feitos de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Ou seja, Jesus não tinha desobedecido o sábado porque ele havia acabado de libertar um homem, amém, irmãos? Ele tinha chamado esse homem para contemplar os feitos de Deus e viver em novidade de vida. Mas segundo a tradição religiosa, o que o homem estava fazendo era errado. Não podia carregar a maca no sábado, não pode. E aí pararam ele, fizeram a blitz religiosa lá e disseram: está errado, não pode, é pecado. E aí o homem rapidamente respondeu: pois bem, vocês, segundo a tradição religiosa, estão dizendo para mim que eu não posso carregar a minha maca, porque segundo a tradição isso aqui é pecado. Mas o homem que me curou mandou carregar a maca. Quem tem mais autoridade? A tradição ou aquele que tem poder para dar vida, para dar saúde àquele que não podia andar? Quem tem mais autoridade? Aquele que tem poder para dizer às pernas o que não se move: se mova,
ou aqueles que apenas interpretam uma tradição religiosa. E é claro, irmãos, que quem tem mais autoridade é aquele que tem poder de dar a vida, aquele que tem poder de operar milagres, aquele que tem poder de transformar histórias. Ele tem mais autoridade, é por isso que nós devemos obedecer a Ele. Não seguimos aqui preceitos, tradições de homens, tradições religiosas, não. Nós seguimos a Jesus, seguimos aquele que é poderoso, aquele que pode dar a vida, aquele que pode transformar todas as coisas, que não precisa das nossas crendices populares, aquele que é capaz de descer aos lugares mais sujos para resgatar aqueles que estão em condição de necessidade. Jesus é mais. Diga para quem está pertinho de você: Jesus é mais. Você pode ficar de pé no seu lugar? Jesus é mais. Jesus é mais. Quantas vezes, irmãos, como, eu esqueci seu nome, desculpa, como a Johanna falou, quantas vezes nós não somos desestimulados por pessoas que às vezes já conseguiram, já acessaram lugares que nós estamos querendo acessar, e as pessoas dizem para nós: não pode, você não vai conseguir, não, é muito difícil, porque é muito fácil, irmãos, para quem está do lado de cá e já passou por essa porta, dizer que você não pode passar, sim ou não? É muito fácil. Era muito fácil para o religioso, que não necessitava do mesmo toque de cura, dizer para agora para aquele que estava andando: você não pode carregar a sua maca. Mas o problema, irmãos, é que a religião não pode dizer o que ela também não pode fazer. Vou repetir isso aqui, amém? Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui, em nome de Jesus? A religiosidade não pode falar aonde ela não tem poder para resolver. Ela não tem voz de autoridade aonde ela não tem poder para transformar a situação. Irmãos, Jesus é mais, porque Ele não apenas nos diz o que podemos viver, mas Ele tem autoridade para nos levar a esse lugar. Jesus é mais. Jesus é mais na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Jesus é mais. Aonde a religião diz não dá, Jesus diz dá. Aonde a religião diz não pode, Jesus diz pode. Aonde a religião tenta levantar a sua voz para impedir o homem de chegar a Deus, Jesus diz: levanta e anda. Aleluia. Ele diz: levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. A Bíblia diz que algumas horas depois, poucas horas depois, esse homem se encontrou com Jesus no templo. E aquele homem que antes não sabia quem era Jesus, agora veio a perceber que o homem que havia curado era Jesus. E Jesus olha para ele e diz: filho, nunca mais volte a praticar aquele pecado, para que algo pior não te aconteça. Porque mais importante, irmãos, do que a experiência que aquele homem teve com Jesus, é conhecer o Jesus que proporcionou a experiência. Mais importante do que ser tocado pelas mãos de Jesus, é conhecer a face de Jesus. Não teve uma pessoa que, ao ser tocada por Jesus, não recebeu a revelação de quem Ele era. Porque mais importante do que um toque é conhecer aquele que toca. Mais importante do que receber a cura é conhecer aquele que cura. Porque mais importante do que ser transformado é conhecer aquele que transforma, e ouvir a boca dele dizer: vá em paz, seja livre do seu sofrimento, seja perdoado do seu pecado, eu te libero, viva nova vida, porque Ele é Jesus. Pai, nós te louvamos nesse dia, porque Jesus é mais. Jesus é mais. Ele é maior do que a nossa superstição, maior do que as nossas crendices. Nós te louvamos porque Jesus é mais, porque Ele é aquele que desce aos lugares inóspitos, sujos, aonde ninguém quer ir, lugares que foram abandonados, lugares que foram deixados de lado. Jesus vai a esses lugares para encontrar o perdido, para encontrar o desamparado, o que está sem esperança, o que está aflito, ao que não tem resposta. Ele vai até esses lugares
levanta e anda, levanta e anda. E mesmo quando a religião, mesmo quando a religiosidade tenta dizer que não é possível, o teu filho nos diz: tudo é possível, aquele que crê em mim, aquele que confia em mim. Nós exaltamos o Jesus que é mais, o Jesus que é mais, o Jesus que é mais. Levante as suas mãos a Ele nesse dia e cante isso, cante.